Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal Astro Livre. Hoje eu vou estar falando de um detalhe que às vezes a gente esquece de olhar, né, quando a gente faz a captura, mas é que é a seleção da qualidade dos nossos frames, tá? Então, às vezes é bom jogar os frames que estão com qualidade menor fora, não usar eles no empilhamento. Assim, a qualidade final da nossa foto fica um pouco melhor. Por mais que você vai ter menos horas de integração total, né? Você vai ter uma qualidade superior, porque você vai estar usando apenas os melhores frames, tá? Isso pode é, melhorar bastante o resultado das suas fotos, tá? Então, como que a gente faz isso? Então, no último vídeo eu fiz um workflow completo do Círio, né? E aí eu empilhei, né, esses meus frames aqui de Orion, tá? E aí, que nem eu falei, ele gera uma pasta que chama Process. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os arquivos calibrados e alinhados já. Tá? Então, a única etapa que faltaria seria fazer o empilhamento mesmo. Tá? Então, o Círio ele gera um monte de arquivo, né? Então, os primeiros, por exemplo, aqui são os bias, e aí ele converteu, e aí depois empilhou os bias. Os segundos são os darks, e aí ele empilhou os darks. Aí ele pega os flats e era para ter um empilhado flat aqui, mas não estou achando, tá? Aí depois pega os lights e aí ele calibra os lights com o empilhamento dos flats e com o empilhamento dos darks, tá? Então, PP são os arquivos pré-processed, então pré-processados, tá? Com calibrados. Depois de calibrar, ele faz a registration, né? Ele faz o registro ou ele alinha os frames, tá? Então, esse prefixo R são os frames alinhados e calibrados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa sequência que são os frames calibrados e alinhados, tá? Se quiser, você pode dar um histograma aqui só para ver como é que tá, mas a gente não vai precisar ver o que está acontecendo ali no arquivo, tá? Então, depois que você registra os arquivos, se a gente for aqui em plot, tá? E aqui ele mostra um parâmetro, esse full width half maximum, tá? Esse full width half maximum é basicamente se você fitar uma curva de intensidade aqui ao redor da estrela, né? A gente vê que a estrela é mais intensa no centro e depois ela vai decaindo a intensidade dela, tá? Então esse full width half maximum é mais ou menos ali o ponto médio de intensidade da estrela, né? Ao grosso assim. Isso a gente consegue ver, usar como parâmetro também para ver quão gorda ou quão elongada ou quão larga está a estrela, tá? Então, por exemplo, a gente vê que no primeiro frame eu tenho esse parâmetro aqui está bem alto, está 4,72 pixels, né? Então vamos para o primeiro frame aqui. Show. Tá? Então se a gente vê que ele está bem maior, vamos comparar esse primeiro frame com um outro. Tá? Então você vê que a estrela do centro está maior, tá? E a gente vê aqui também que talvez a guiagem, ou não sei se bateu o vento, e aí teve uma elongação também essas estrelas aqui menos brilhantes, tá? Então você vê que está bem mais redonda no frame 2. Então, o frame 1 não é um bom frame, né? Ele vai estar trazendo informação ali para o meu empilhamento que não ajuda a definir muito bem a minha imagem. Então, às vezes é melhor a gente excluir esses frames, tá? Então, uma coisa que você pode fazer, você poderia, por exemplo, simplesmente deselecionar eles aqui, tá? Da minha lista. Ou você pode, por exemplo, também usar um critério de corte, tá? Então, por exemplo, quando você for empilhar,
você pode selecionar aqui, em vez de selecionar todos ou todos selecionados, você pode usar esses parâmetros full width, half maximum, tá? E aqui ele gera um parâmetro de corte, então tudo que for menor do que 4.14 ele joga fora. Então a gente pode ver aqui que ele jogou fora 9 frames de 89 e sobrou 80, tá? Se a gente volta aqui no plot, 4.14, onde estaria o 4.14? Estaria, acho que por aqui, né? A gente pode ser um pouco mais criterioso ainda. Eu posso, não sei, por exemplo, jogar fora esse resto aqui, tá? Então, aí seria 4.06, tá? Então, vamos lá. Eu vou diminuindo aqui, 4.06, tá? Então, eu vou estar jogando, assim, uma boa parte das minhas imagens fora, mas eu vou ter, né, só as melhores fotos no meu empilhamento, tá? Então, isso ajuda em muito a qualidade das nossas fotos. Claro, se a gente faz poucas fotos e aí você vai jogar metade das fotos fora e também não vai ter muito sinal, né? Mas se você fizer bastante fotos, aí você vai ter esse privilégio de poder escolher as fotos que você joga fora, tá? Então, é, eu vou jogar fora uma porcentagem aqui, tá? Por exemplo, você poderia também utilizar a qualidade ou roundness. Roundness é o quão redondo são as estrelas, tá? Então, mas eu gosto de usar esse FWHM, tá? Que eu consigo ver aqui no gráfico certinho, tá? Ó, põe em roundness também. Opa, ó, olha a diferença que dá também usando esse outro parâmetro, tá? Então, eu também poderia usar um parâmetro de corte aqui de roundness, tá? Então, vou fazer o de roundness só para a gente ver como que fica o frame, tá? Então, será que eu consigo dar um zoom aqui nessa escala? Não. Bom, eu vou tentar alguma coisa em torno de 0.80, tá? Então eu vou cortar bastante frame. Vou botar em stacking, roundness. Ah, tá. Roundness é invertido, né? Quanto mais alto, né, melhor, tá? Então eu vou... É, bom, vou deixar esse daqui mesmo. FWHM, tá? E vou salvar aqui com um número diferente, só para a gente poder comparar com o stack com o empilhamento que eu usei todos, tá? E aí, geralmente, quando já está pré-processada, né, se for só empilhar, assim, o empilhamento é rápido. Uhum. Bom, e esse daqui é o arquivo, então, vamos dizer que eu empilhei só os melhores, né? Vamos só dar um histograma nele aqui. Vamos recortar aqui para tirar os artefatos de borda. Fazer uma edição rapidinha aqui só para a gente poder comparar com o outro, tá? Remover o background. Compute. Tiro os pontos que estão sobre a nebulosa. Vou usar o canal vermelho como referência. Então não estou fazendo a edição completa aqui, é só uma edição, só para a gente ter uma comparação da qualidade, tá? Uhum. Vou tirar desse último aqui. Às vezes, se ele ficar em cima de uma estrela, ele acaba criando uma região meio preta em volta, né? Então, às vezes eu tiro quando... costumo tirar quando está em cima de estrela. Ok. Aplicar. Uhum.
Auto-stretch, tá? Então eu vou deixar no auto-stretch mesmo, eu vou abrir aqui. O único detalhe é que você vai ver que ele não, o resultado do empilhamento não ficou na pasta lá de fora, ele ficou aqui dentro da pasta Process, tá? Só tomar cuidado com isso. Eu vou abrir esse outro aqui que eu tinha editado. Tá? Só pra gente comparar. Então vamos olhar aqui, por exemplo, para essa região da cabeça de cavalo, nas duas fotos. Tá? Bom, essa edição aqui eu fiz com um pouco mais de cuidado, né? Não estou usando outro stretch, mas é só pra gente ver se a gente consegue encontrar a diferença no tamanho das estrelas. Um pouco mais. Aqui, né? De cara, assim, a gente consegue ver, eu achei as estrelas estão um pouco mais redondas, né, do que nessa daqui. Por exemplo, aqui a gente vê que essas estrelas aqui estão bem alongadas. Essa daqui, basicamente um ovo, né? E enquanto nessa daqui ela tá bem mais redonda. Essas daqui estão mais redondas também, tá? Então a gente vê, assim, foi um teste bem rápido, mas a gente vê que a qualidade da imagem ela pode melhorar bastante, né? Se você tiver bastante frames, aí você escolher só os melhores frames que você tem, tá? Então essa é a dica de hoje. Se vocês tiverem dúvida, deixa aí no comentário. E se tiver críticas ou sugestões, também comentem, tá? E deixa o like e subscribe no canal, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos e todas.